Obrigado. Obrigado. Vou imediatamente à apresentação, porque o tempo urge. Eu queria iniciar aqui falando sobre varíola. Eu acho que um grande número da plateia aqui tem menos de 45 anos de idade e não passou, nem viu, nem sabe o que foi a varíola. Pois, mas, ok, obrigado. Okay. A varíola, nós podemos dizer que a grande conquista da humanidade foi a erradicação global da varíola. Certo? É uma doença exantemática de alta letalidade, 30% de letalidade em suscetíveis. No século XVI, 10 a 15% da mortalidade ocorria pela varíola. No final do século XVIII, 400 mil mortes anuais na Europa. Início do século XVI, foi introduzido nas Américas. Dizimou, naquela ocasião, as populações nativas das Américas, os astecas, os incas. Em 1561, foi introduzido no Brasil, pela Bahia, com 30 mil mortes, e seguiram epidemias devastadoras. Então, a prevenção dessa virose já existia antes de Cristo, por variolação, pústula de varíola transmitida para outra pessoa. Em 1796, Jenner, então, vendo ordenadores com pústulas e não contraíam a doença, ele imaginou retirar essa pústula e inocular em outra pessoa. E aí, utilizando então um vírus cowpox de bovinos para imunizar as pessoas. Em 59, a Assembleia Mundial de Saúde da OMS aprova então um programa de erradicação global. Antes, queria falar que em 1904, Oswaldo Cruz, ao implementar a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola, provocou aqui a revolta da vacina. Não vou discutir, não vou me detalhar nisso, porque tem muito mais coisa para... Em 66, o Brasil estabelece a campanha de erradicação da varíola. Em 67 a 80, a Organização Mundial de Saúde estabelece o Programa Global de Erradicação da Varíola. E em 73, o Brasil consegue erradicar a varíola no país. Ele já tem hoje 45 anos. Por isso eu falei que as pessoas que têm menos de 45 anos aqui, deve ter muitos aqui, não sabem o que foi varíola, porque nem receberam vacina. Os que têm mais de 45 anos, provavelmente têm a marca da vacinação. Em 80, houve erradicação global da varíola. Então, a maior conquista da humanidade. O Instituto Oswaldo Cruz, no seu departamento de produção, entre 66 e 73, produziu mais de 200 milhões de doses dessa vacina que foram utilizadas para a erradicação dessa virose no país. Então, uma conquista enorme da população, da humanidade. E no bojo do sucesso da erradicação da varíola, em 73, iniciou-se a discussão para a criação do Programa Nacional de Imunizações. Em 75 foi institucionalizado, e foi então incluído 4 vacinas diferentes contra 6 doenças, polio oral, a vacina DTP, sarampo, BCG. O PNI, os seus princípios, então, a universalidade da atenção, imunobiológico para todos os grupos etários, foi criado com o Programa Nacional de Imunização, hoje chama-se Programa Nacional de Imunizações, pois inclui crianças, adolescentes, adultos e idosos. E equidade de atenção, a descentralização e hierarquização com
coparticipação. É uma política pública eficiente, de reconhecimento nacional e internacional. Aliás, é considerado como um dos programas de imunização mais completos do mundo. Mesmo em países desenvolvidos, não tem oferta de vacina para toda a população. E aqui nós temos a oferta de vacina para toda a população. Aí tem um impacto no perfil epidemiológico, com mudança no perfil de doenças. E deu contribuição decisiva para a melhoria da qualidade de vida e aumento da expectativa de vida do brasileiro. E aqui um quadro absolutamente importante para mostrar para vocês, a poliomielite. Em 1980, deu-se o início dos dias nacionais de vacinação, as campanhas nacionais de vacinação. A linha vermelha, os dias, o primeiro dia da campanha, a verde, o segundo dia da campanha. E com isso, com essas altas coberturas vacinais, com a estratégia de campanhas, nós conseguimos eliminar a virose. Iniciou em 1980 aqui, com as campanhas, mas tivemos ainda alguns casos no Nordeste brasileiro, em 1986, e que eram do tipo 3. O Ministério da Saúde solicitou aos laboratórios multinacionais, então, uma formulação diferenciada dessa vacina, com tipo 3 potenciada. O que aconteceu? As multinacionais disseram sim, vamos fazer. Dentro de 6 meses você poderão contar com essa vacina. Mas o Ministério queria para ontem essa vacina e solicitou para nós produzirmos. Em 20 dias entregamos essa vacina potenciada que produzimos aqui, e que controlou a poliomielite no Nordeste e em todo o país. Essa formulação, queria dizer, essa formulação foi adotada pela Organização Pan-Americana da Saúde para as Américas. Depois, a Organização Mundial de Saúde adotou para todo o mundo. E queria dizer também, e o último caso, voltar. Apertei o botão errado. Em 1900, desculpe, não apertei aqui. Em 89, tivemos o último caso de poliomielite no Brasil, no município de Souza, na Paraíba. Em 91, último caso nas Américas. Em 94, tivemos a certificação da eliminação da poliomielite nas Américas. E, portanto, nós temos 28 anos com poliomielite eliminada no país. Aqui o sarampo, para dizer para vocês também, com a estratégia de vacinação maciça em campanhas, nós conseguimos eliminar o sarampo aqui em 1982, 84, 94, 96, mas ressurgiu aqui o sarampo, epidemia, porque houve uma baixa cobertura do sarampo e foi no estado mais poderoso desse país, o estado de São Paulo. E o estado, o São Paulo, adotou a política do Ministério de fazer as campanhas e aí conseguimos então erradicar essa virose. Já tem, em 2016 foi considerado erradicado depois de eliminar essa virose sarampo lá do Nordeste brasileiro. E aqui, a rubéola também foi considerada eliminada em 2015. E para mostrar para vocês que todos os governos que tivemos no Ministério da Saúde consideraram a imunização como uma prioridade, que foi traduzida no aumento do orçamento do Ministério. Foram hoje de 94 milhões de reais em 1994, não está funcionando mais,
isso aqui, mas enfim. Passamos a 4,3 bilhões de reais em 2017. A importância estratégica de vacina no Brasil. Eu acho que é importante dizer que o Brasil, que tem uma população de quase 2010 milhões de pessoas, um mercado enorme de vacinas e outros biológicos, não pode ficar dependente de importação desses insumos que são estratégicos. Nós temos capacidade científica e tecnológica e temos que implementar, fortalecer essa capacidade para responder às emergências, reemergências de doenças infecciosas, que é um fenômeno favorecido nos últimos tempos pelos grandes deslocamentos populacionais, intensificação das viagens aéreas, fluxo migratório internacional e nacional, e por mudança ecológica como o aquecimento global. A pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica são decisivos para obter competitividade tecnológica na área. O fortalecimento de biomanguinhos e laboratórios públicos deve ser parte da política de desenvolvimento social e econômico do país. Agora, o cenário global, doenças imunopreveníveis, é preciso trazer isso e mostrar que, com o programa da década de vacinas, que 2011 2020, com compromisso de governos e de instituições globais, como a Organização Mundial da Saúde, Unicef, a Gavi, Bill Melinda Gates, Fundação Bill Melinda Gates, Medicina Sem Fronteiras, então, ampliou e aumentou a cobertura vacinal nos países mais pobres do mundo, oferecendo as vacinas de forma gratuita, não é? E tem um plano de salvar vidas de 24 a 26 milhões de crianças no mundo. Entre essas prioridades está a erradicação global da poliomielite. Não é? Já foi estabelecido para o ano 1998, depois de 2010, depois, enfim, até hoje ainda continua, mas é preciso ressaltar que em 1988 nós tínhamos 350 mil casos de poliomielite no mundo, em 125 países endêmicos. Foram reduzidos agora para apenas 20 casos. Em 2017, em 2 países. Hoje ainda tem, voltou em um terceiro país, que é Nigéria, Paquistão, Afeganistão. Dos 3 tipos, 1, 2 e 3, nós não temos mais no mundo o tipo 3. Não temos. Tá? Não temos tipo 2 também. Mas eu não vi nenhuma comemoração nesse sentido. Mas é uma grande conquista, já é uma grande conquista. Eliminamos dos 3 tipos, já eliminamos 2 tipos nesse mundo. Tá? E 3 brasileiros tiveram atuação decisiva na eliminação e erradicação global dessa virose. Um foi o Dr. Ciro de Quadros, aliás, que estudou aqui na Escola Nacional de Saúde Pública, é mestre aqui pela Escola Nacional de Saúde Pública. O João Batista Rios Júnior, que era secretário nacional de Ações Básicas de Saúde, e o Dr. Carralho Guerra de Macedo, que era diretor da Organização Pan-Americana da Saúde. O Rios, porque coordenou, implantou dias nacionais de vacinação aqui no país. O Ciro de Quadros levou toda esse resultado e essa proposta de vacinação em massa para as Américas, e o Carralho Guerra de Macedo levou toda essa programação e a adoção da erradicação global lá na Organização Mundial da Saúde. São 3 brasileiros, portanto, responsáveis por essa conquista que estamos chegando na eliminação da poliomielite no país. Mas a erradicação global ainda foi aprovada pela Assembleia Nacional, a Assembleia Mundial da Saúde, em 2012. E houve grandes avanços no controle do sarampo no mundo, sobretudo depois da adoção de 2 doses.
2 doses. Ó. A região das Américas recebeu certificação de eliminação em 2016. E a OMS, com tudo isso, definiu que a vacinação é a medida de saúde pública mais eficaz, comparável à água potável. Mas o cenário atual que nós vemos, para todos saibam, nós temos 14 vacinas diferentes para as crianças, temos 7 vacinas para adolescentes, para idosos são 5 vacinas, portanto, o Programa Nacional de Imunizações trabalha com vacinação em rotina, em campanhas, e tem os soros, e tem o Centro de Imunização de Referência. Mas temos hoje um grande problema, que é baixa cobertura vacinal. E um grande desafio que é aumentar essa cobertura vacinal. Como fazer isso? Eu vou trazer alguns exemplos dessa fala. Aqui em cinza, toda área endêmica, quer dizer, toda área com recomendação para vacinação. As vacinas sempre estiveram disponíveis nessa região aqui. Essa é azul aqui, é a nova área de expansão. E aqui nós podemos ver o seguinte, aqui em vermelho, coberturas até 49%, até 50%. Veja que nós temos inúmeras regiões no país com cobertura, ainda que sejam considerados, ou tivessem sido considerados áreas com recomendação, não conseguiam a cobertura acima de 50%. Uma grande parte do país. Vocês veem aqui várias regiões do país em vermelho, né? E outros aqui com 49% a 80%, né? Em amarelo. Em grande parte do país. Em Minas Gerais, onde houve surto, portanto, no ano passado, para este ano, vocês podem ver as razões, né? Ainda que houvesse disponibilidade de vacinas, não havia cobertura vacinal adequada. Eu vou dizer que é muito complexo falar. Desculpe. Aqui, da poliomielite, desculpem. Em inúmeras regiões do país tem até 80%, ou menos 95% que é recomendada, cobertura. E, recentemente, surgiu a informação do Ministério da Saúde que 312 municípios com cobertura menor do que 50%. E desses 312 cidades com cobertura menor que 12%, eu quero dizer que 33 municípios com menor de 10%, tem município com 0,5%. E aí vai. Isso resultou no alerta do Ministério da Saúde, que emitido em 3 de julho deste corrente ano. Agora, muitos desses municípios já responderam dizendo que esses dados estão errados. Na verdade, o sistema de informação que não está funcionando. Mas, falando em sarampo, que foi aqui mencionado já anteriormente, é uma doença viral altamente contagiosa, rápida transmissão. De 2014 a 2018, tivemos inúmeros países na Europa com surtos e epidemias de sarampo. A Venezuela, agora em junho do ano passado, já tem mais de um ano, já estabeleceu de volta a epidemia de sarampo, e hoje tem lá 2.285 casos confirmados, e está exportando para países vizinhos. O Brasil é um deles. Brasil, Colômbia, Equador, Canadá, México também. E em julho no Brasil, foram em Roraima 272 casos, em Amazonas 518 e assim vai. Agora,
Dr. Orenstein, um dos grandes virologistas do mundo, aponta algumas dificuldades para o controle do sarampo no mundo. Ele diz que falta vontade política dos governos dos países desenvolvidos, alguns países desenvolvidos. O controle do sarampo, a eliminação do sarampo, não é prioridade, por exemplo, para o governo da França, da Itália, e muitos governos europeus, inclusive o Japão, não é prioridade, porque eles têm um sistema de saúde muito bom, e sarampo não é realmente um problema grave que mata. Mata sim países pobres, em crianças subnutridas, aí mata. E também que tem, é uma doença que tem transmissão em adultos também. Tá? E ao aumento da urbanização, alta densidade de população, a imunidade diminui e desaparece ao longo dos anos. Então tem alguns problemas nisso. Queda de cobertura vacinal, esse é o nosso tópico, na verdade. Por que então? Por quê? A vacinação, o calendário é muito complexo. São 11 visitas de serviço de saúde, 9 de 0 a 15 meses, 1 aos 4 anos, 1 aos 9 anos. E também que a estratégia de vacinação que nós temos permite a criação de uma população suscetível. E existe a necessidade de fazer vacinação complementar. Aqui, por exemplo, nesse quadro aqui, mostra que nós temos, da estratégia de vacinação hoje, temos 800 mil crianças sem esquema completo de vacinação, que vocês veem aqui nesses números. 2 milhões de coorte, 2.986.000, chega apenas 2.213.000 a uma vacinação completa. Por exemplo, isso cria uma população de suscetíveis. E a baixa cobertura é explicada por alguns também como mudança de sistema de informação, que é a introdução do sistema nominal de vacinação está revelando números de coberturas menores. O sistema nominal, no entanto, ainda não está completamente introduzido. Apenas em 47% de municípios está introduzido. Agora, são conquistas que não são irreversíveis, como disse o Vitor. São conquistas, vivemos realmente novos tempos, o país enfrentando inúmeros problemas, a Nídia falou dos inúmeros problemas que vivemos, alto desemprego, na UMAR também, incerteza política, dificuldades econômicas, insegurança, baixa autoestima e outros. Todos têm que trabalhar para sustentar a família, gerando falta de tempo para levar as crianças para vacinar. Inúmeras prioridades antecedem a vacinação. A vacinação do adolescente e adulto é muito mais difícil do que em crianças, porque existe medo da injeção. E a vacinação é vítima do próprio sucesso. Com certeza, a vacinação é vítima do próprio sucesso, pois a ausência de doença proporciona sensação de segurança e a não necessidade de vacinar. A memória da doença e epidemia está muito diluída e remota. As crianças, adolescentes, adultos, jovens, famílias não sofreram com doenças e suas consequências. Não tiveram sarampo, não tiveram poliomielite, difteria e outras doenças imunoprevenidas dos seus familiares. Os médicos em geral, sobretudo os mais jovens, nunca viram doenças imunopreveníveis. Não se lembram de recomendar as pessoas para se vacinarem. E tem um desconhecimento do sistema de vacinação. As reações adversas também pela vacinação, pois é necessário explicar
que tem reações adversas, sim. Nenhuma vacina deixa de ter reação adversa, por menor que seja, uma febre, uma dor, mas tem que dizer também dos benefícios, não é? Que o custo-benefício da vacinação é muito maior do que essas reações. As vacinas disponibilizadas no PNI são as mais modernas, são submetidas a duplo controle de qualidade e a Anvisa faz cumprir todos os requerimentos internacionais do Programa Nacional. Tá? E tem ainda grupos anti-vacina, natureza religiosa, artigos científicos fraudulentos, como foi em Lancet 98, por Wakefield, afirmou que MMR provoca autismo e foi desmentido, não é? Mas já tinha provocado estrago. O fake news e também porque é necessário explicar por que altas coberturas de vacinas. Porque a vacinação é obrigatória, a obrigação de todos. A vacina confere proteção individual, mas é fundamental ter a proteção coletiva da população. É necessário ter um mínimo de 95% de cobertura vacinal para todas as vacinas, para a população ficar protegida e oferecer proteção de rebanho. Todas as vacinas requerem mais de uma dose. E a prevenção tem um custo-benefício muito maior, como eu já disse, e proporciona melhor qualidade de vida. O objetivo de saúde pública do SUS é um bem da coletividade. Se já está eliminada, por que vacinar? Porque ainda temos inúmeros países no mundo que não conseguiram eliminar essas doenças e podem ser importadas. E só com alta cobertura de vacinação, né, os agentes causadores de doenças preveníveis não se disseminam na população, a população fica protegida. Outras medidas alternativas para melhorar a cobertura é melhorar o acesso à vacinação nos postos de vacinação com dias e horários ampliados. Os postos de vacinação também devem ter formas ativas de vacinar, não só passivas, de ficar esperando, né, mas formas ativas, e incorporar outras tecnologias. Mas também penso que é necessário a gente criar novas lideranças pró-vacinas em diferentes áreas da sociedade. Claro, é necessário aumentar o orçamento também. Sobretudo, temos informação que vários municípios não têm recursos para implementar, e tem dezenas de outras prioridades antes da vacinação. Não é? Comunicação, certamente é um nó que a gente precisa trabalhar, né? Menos comunicação social, menos oficial e burocrática, educação dos jornalistas e comunicadores em geral, fortalecer, ampliar parcerias com a rede, TV, enfim, utilizar a forma efetiva das redes sociais, intervir prontamente ao fake news, criar novas estratégias para convencer grupos anti-vacina, campanhas de vacinação levando em conta valores e crendices das comunidades e população. Integrar educação e saúde. O doutor Naumar falou muito em educação, eu acho que tem que integrar educação e saúde e ter no currículo a questão de vacinas e vacinações, não é? Currículo primário, secundário, universitário. E para finalizar, para revolucionar o SUS, a vacinação universal, altas coberturas, homogeneidade das coberturas vacinais. É necessário ter adesão da população, da sociedade como um todo, à imunização. Total prioridade dos governos federal, estaduais e municipais de imunização, porque a Constituição confere autonomia, mas isso tem que estar como prioridade total. E fortalecimento da atuação federal nas investigações, controle de surtos, epidemias, doenças imunopreveníveis, pois são ameaças à saúde pública. E diz o PNI, um programa de vacinação, quando bem conduzido, é capaz de mudar todo um sistema de saúde. E eu agradeço a Carla, ao Reinaldo, Cristina e o João, que contribuíram para isso. Obrigado.